Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais poderosas e, sem dúvida, mais polêmicas do Brasil atual, Alexandre de Moraes, um ministro do Supremo Tribunal Federal que acabou se tornando o epicentro de quase todo o debate político no país. E a pergunta que não quer calar é essa: como? Como que uma única pessoa conseguiu acumular tanta influência a ponto de estar no centro de tudo? A trajetória dele é, no mínimo, fascinante e ajuda a gente a entender o Brasil de hoje. Vamos começar a desenrolar esse novelo? Para a gente entender essa história, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa vendo quem ele é, depois acompanha a escalada dele na política, a chegada ao STF, as decisões mais bombásticas e, por fim, os conflitos recentes que jogaram o nome dele no cenário mundial. Então, antes de mais nada, quem é Alexandre de Moraes? Nascido em 1968, ele não é uma coisa só. A identidade dele se apoia num tripé bem poderoso. Um pé no mundo acadêmico, como professor, outro na carreira jurídica e um terceiro bem firme na alta política. E aqui está um ponto que muita gente esquece. Antes do poder político, veio o poder intelectual. Moraes é doutor pela USP e autor de um dos livros de direito constitucional mais vendidos do Brasil. Essa autoridade no assunto foi, digamos, a fundação sobre a qual ele construiu todo o resto. Bom, agora vamos ver como essa carreira se desenrolou na prática. A trajetória dele é marcada por uma transição muito clara, de promotor de justiça em São Paulo para o coração do poder político em Brasília. Olha só essa linha do tempo. O que salta aos olhos aqui é a habilidade dele de navegar por diferentes governos e espectros políticos. Começou como promotor, depois foi secretário de Geraldo Alckmin, do PSDB, foi indicado para um conselho nacional pelo presidente Lula, do PT, e ainda trabalhou com Kassab e Michel Temer. Isso mostra uma capacidade impressionante de se manter sempre relevante, sempre perto do poder. E aí, talvez a gente tenha o grande ponto de virada na carreira nacional dele. Lembra do caso do celular hackeado da Marcela Temer? Pois é. Na época, Moraes era secretário de Segurança e resolveu a situação numa velocidade impressionante. Essa eficiência toda chamou a atenção de Michel Temer e abriu as portas de Brasília para ele. E essa porta não era qualquer uma. Levou ele direto para o Supremo Tribunal Federal. Em 2017, com a morte do ministro Teori Zavascki, o então presidente Temer indicou Moraes para a cadeira mais cobiçada do judiciário brasileiro. Só que, claro, essa nomeação deu o que falar. De um lado, os críticos diziam que era uma escolha puramente política, apontando o passado dele ligado ao PSDB. Do outro lado, gente de dentro do próprio STF, como Gilmar Mendes, defendia que a experiência política dele era, na verdade, uma qualidade. Foi um debate que dividiu águas. E a polêmica não parou no campo político. A carreira acadêmica dele também foi posta à prova. Surgiram acusações de plágio, de que ele teria copiado trechos de um autor espanhol. Moraes se defendeu, disse que a fonte estava citada na bibliografia, mas a controvérsia, sem dúvida, marcou a sua sabatina no Senado. Uma vez empossado no Supremo, Moraes não demorou para se tornar uma figura central. E com isso, vieram as decisões que, volta e meia, o colocavam bem no olho do furacão político e midiático. Um dos casos mais emblemáticos foi o da revista Cruzoé. A revista publicou uma matéria que citava o então presidente do STF, Dias Toffoli. A resposta de Moraes foi imediata. Ele mandou tirar o conteúdo do ar. A reação foi gigantesca, com acusações de censura por todos os lados. No fim, ele mesmo voltou atrás na decisão. Outra decisão que sacudiu Brasília foi quando ele barrou a nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal. O argumento, a proximidade de Ramagem com a família do então presidente Bolsonaro, poderia comprometer a independência da PF. Foi uma canetada que, de novo, gerou aplausos de um lado e críticas pesadas do outro. E a tensão foi subindo até chegar a um ponto inédito na história do país. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, protocolou um pedido de impeachment contra Moraes. Uma coisa realmente sem precedentes, mas que o Senado arquivou logo em seguida. E quando a gente achava que a temperatura não podia subir mais, ele assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, justamente num dos períodos mais polarizados da nossa história. E no comando das eleições, a postura dele foi de linha dura total contra qualquer questionamento ao sistema eleitoral. Um exemplo disso foi quando ele rejeitou de forma muito rápida um pedido da campanha de Bolsonaro para investigar supostas fraudes em inserções de rádio, exigindo provas que, segundo ele, nunca apareceram. Essa atitude firme, claro,
alimentou a narrativa dos seus opositores. Eles o acusaram de ser parcial, de agir com excesso de poder e de interferir no processo eleitoral. O debate sobre até onde um juiz pode ir ficou mais acalorado do que nunca. Mas a atuação de Moraes não ia ficar só dentro das fronteiras do Brasil. Logo, as decisões dele começaram a criar ondas de choque internacionais, colocando-o em rota de colisão com gigantes da tecnologia e até com outras nações. O embate mais recente e, com certeza, mais barulhento foi com Elon Musk. Depois que Moraes mandou suspender contas na plataforma X, o antigo Twitter, Musk partiu para cima com ataques diretos, acusando o ministro de censura e de minar a democracia. A briga virou notícia no mundo inteiro. Essa tensão internacional escalou tanto que o conflito chegou à política americana. A discussão sobre aplicar sanções contra Moraes, como a revogação de vistos dele e de sua família, se tornou pública, uma medida extremamente drástica e rara no cenário diplomático. E essa situação toda, claro, dividiu opiniões globalmente. De um lado, vozes importantes nos Estados Unidos acusando Moraes de perseguição política. Do outro, a ideia de usar leis de sanções contra ele foi muito criticada. O próprio criador de uma dessas leis, a Lei Magnitsky, diz que seria um abuso, e publicações como a The Economist alertaram que a estratégia poderia dar errado. No fim das contas, a gente chega nisso. A imagem de Alexandre de Moraes é completamente dividida. Para uma parte da sociedade, ele é o grande defensor da democracia contra o autoritarismo. Para outra parte, ele é alguém que, nesse esforço de defesa, acabou se tornando ele mesmo uma ameaça às liberdades. Isso nos deixa com a pergunta final, a que realmente importa: protetor ou perseguidor? A resposta para essa pergunta vai definir não só o legado de Alexandre de Moraes, mas talvez o futuro das próprias instituições aqui no Brasil.